Ontem pela manhã, eu percorri a BR-364 para ver como andam as obras de restauração da BR-364. Saímos de Paraná, fomos a Presidente Médici, até próximo a Cacoal, eu e o nosso amigo José Vidal Hilgert, para acompanhar o trabalho do consórcio que ganhou a licitação, tem o contrato, ganhou hora de serviço, enfim. As recicladoras estão trabalhando, as fresadoras também estão trabalhando, estão atuando, de modo que, senador Aníbal, felizmente, a restauração, a famosa restauração da BR-364 já iniciou, tem o seu trabalho feito, alguns defeitos, alguns problemas, mas nós já conversamos com o engenheiro responsável, que está no trecho, conversamos também com o diretor do DENIT da região Acre-Rondônia, pois o tapa-buraco não está sendo feito, mas se comprometeram que amanhã a equipe de tapa-buraco entre Presidente Médici e Paraná estará no trecho, que é o pior pedaço da estrada da BR-364, que é exatamente entre Ji-Paraná e Cacoal, de modo que o serviço de restauração com a recicladora do asfalto e todo esse trabalho está sendo feito e o tapa-buraco também deve reiniciar amanhã no mais tardar. Vamos continuar acompanhando, porque é um tema da maior importância para todos nós de Rondônia. Também estou acompanhando a questão da BR-425, cuja abertura dos envelopes se deu através do RDC na última semana, no dia 17. A empresa Brasiltec Construções e Serviços Limitada apresentou uma proposta de 50 milhões de reais para cada um dos lotes, o menor preço ofertado. E nesta segunda-feira, dia 20, teria que enviar a proposta de preços adequadas aos lances e seus documentos de habilitação, o que não aconteceu. Inexplicavelmente, a empresa fez o menor preço, a menor proposta, e na hora de apresentar os documentos, de se habilitar, a empresa desapareceu. Isso dá a impressão até de maldade, pois faz uma proposta de 50% do preço ofertado, inicialmente ofertado, e depois desaparece e não cumpre as suas responsabilidades. Vou aqui repetir o nome da empresa: Brasiltec Construções e Serviços Limitada. Vejo duas preocupações nesse caso. O desconto de quase 50% sobre o valor em relação ao edital anterior, que foi revogado, numa demonstração de que a empresa mergulhou no preço. Segundo, o fato da empresa não cumprir o primeiro prazo previsto no edital, que era a entrega dos documentos de habilitação até ontem. De acordo com o regime diferenciado de contratação, esta foi desclassificada e deve ser chamada a segunda colocada para iniciar os trabalhos. Iniciar os trabalhos não, se aprovada a documentação dessa segunda empresa, o processo segue o trâmite interno do DENIT e a empresa deverá começar a obra em até 15 dias após a ordem de serviço do órgão. O que espero que de fato ocorra, pois a BR-425, construída há 30 anos, nunca passou por uma restauração, sendo que está em condições semelhantes ou até pior, eu diria pior do que a BR-364. Hoje de manhã, estivemos em reunião com o diretor-geral do DENIT, o general Jorge Frache, onde discutimos e debatíamos esse assunto, da empresa ter apresentado uma proposta no valor de 50% a menos do valor inicial e não ter apresentado ou se apresentado para se habilitar com relação à documentação. O general Frache nos coloca claramente que essa empresa será punida na forma da lei, pois ela será notificada e deverá ser tornada inidônea nos próximos 5 anos para que não possa mais participar de nenhum certame licitatório do governo, pois não dá para aceitar numa situação como essa. Uma empresa faz o lance e não aparece para dar
para concluir o processo licitatório. Então, é importante que isso aconteça e que nós passemos a punir essas empresas, e não só as empresas, também os engenheiros responsáveis. Vamos punir através do seu CPF. Porque a empresa, eles trocam de nome, fazem consórcio e mudam a razão social. Mas o CPF do engenheiro responsável, esse não tem como mudar. Então, é o que nós esperamos que aconteça realmente, e aqui ficam os meus cumprimentos ao general Jorge Frasch, que prontamente já determinou que fosse feito uma notificação e que fosse enquadrada essa empresa dentro da lei para que não venha mais atrapalhar os processos licitatórios do governo. Também solicitamos ao DENIT a execução dos projetos para a complementação da travessia urbana do município de Ji-Paraná, com a iluminação e a duplicação de mais um trecho das duas pontas da cidade para a interligação com o anel viário, bem como a complementação das travessias urbanas, como, por exemplo, de Vilhena. Esteve junto conosco o prefeito José Rover, que fez uma doação do terreno, uma doação do projeto para o DENIT executar a licitação da obra, passando por essa fase sem ter que licitar o projeto, e sim licitando a obra diretamente, pois a Prefeitura de Vilhena fez a doação do projeto de duplicação das travessias urbanas. Também as travessias de Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Candeias do Jamari, a conclusão de Ariquemes e o principal, o Anel Viário Norte de Porto Velho, que é uma obra da maior importância para a nossa capital, onde hoje todo o trânsito de caminhões que utilizam do porto de Porto Velho passam pelo centro da cidade através da Avenida Jorge Teixeira. Portanto, já está em fase de projeto o Anel Viário Norte de Porto Velho, que é realmente uma obra importantíssima para o estado de Rondônia, mas principalmente para a nossa capital, em Porto Velho. Também solicitamos informações sobre outra rodovia que está abandonada há mais de 20 anos em nosso estado, que é a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. A 319 foi construída na década de 70, dentro do contexto de colonização da Amazônia. Inaugurada em 1973, essa rodovia é hoje o único canal de ligação terrestre de Manaus com o restante do país, até ser abandonada no início dos anos 90. Apesar de estar praticamente intransitável, a rodovia existe e virou estrada de turismo e lazer para muitos aventureiros, jipeiros e motociclistas, que se aventuram pelos seus quase 900 quilômetros. Mesmo em péssimas condições, ela é usada por equipes de manutenção das torres de comunicação ao longo da rodovia e do sistema de proteção da Amazônia. A BR-319 está posicionada estrategicamente entre duas capitais e não pode ser apenas uma estrada de trilha para aventureiros. Ela tem que servir como elo de ligação terrestre entre a população da Amazônia e como modal rodoviário para o escoamento da produção dos estados da região norte, com a exportação desses produtos via Caribe e Atlântico, estabelecendo assim um novo eixo de exportação e desenvolvimento, principalmente para o nosso estado de Rondônia, que tem a sua produção agrícola sempre destinada, a grande parte, à cidade de Manaus. Portanto, essa rodovia é de fundamental importância para o nosso estado de Rondônia. E também tem um apelo turístico muito grande, pois muitas pessoas brasileiras e estrangeiras gostariam de conhecer a Amazônia por estrada, e a BR-319 é exatamente a ligação turística que falta para que as pessoas possam conhecer melhor a nossa Amazônia. O primeiro projeto de reconstrução da BR-319 começou a ser elaborado em 2003, logo no início do primeiro mandato do presidente Lula. Em 2005, o governo federal anunciou a recuperação da rodovia. As obras começaram em 21 de novembro de 2008, com duas frentes de trabalho, partindo dos extremos da rodovia sob a responsabilidade do Exército Brasileiro. Um trecho de 204 quilômetros saindo de Manaus, do Amazonas, e o outro de 208 quilômetros saindo de Porto Velho, de Rondônia, que foram recuperados e finalizados no ano 2010. A ligação entre Porto Velho e Humaitá foi inaugurada pela
presidenta Dilma Rousseff no dia 24 de março de 2010, quando ela ainda era ministra-chefe da Casa Civil. Na ocasião, a então ministra Dilma Rousseff prometeu aos rondonienses e amazônidas que eles poderiam ir de automóvel assistir aos Jogos da Copa do Mundo em 2014 na Arena da Amazônia, em Manaus, pela BR-319, inteiramente reconstruída, pois a obra estava no PAC 2. Ainda tenho esperanças que isso possa ocorrer, mas vejo que a cada dia é mais difícil que nós consigamos atingir esse objetivo. Isso porque a recuperação do trecho intermediário da BR-319, com extensão de 405 quilômetros, chamado de meião da BR-319, foi embargado pelo IBAMA em 2009, mesmo com o projeto de restauração possuindo o estudo de impacto ambiental executado de forma competente pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. A avaliação positiva desse estudo de impacto ambiental pelo IBAMA permitiria a emissão das licenças ambientais para a realização das obras, mesmo tratando-se apenas da restauração de uma rodovia já existente. No entanto, o IBAMA enxergou inconsistências no estudo e embargou a obra, solicitando um estudo mais completo a ser realizado durante o período de 1 ano, para avaliar o comportamento da fauna e flora e o ciclo das águas durante as épocas da chuva e de estiagem, aspectos, inclusive, que já constavam do estudo realizado pela UFAM. Esse novo estudo já foi licitado pelo DENIT. Está sendo realizado e deve ser concluído até o dia 5 de março de 2014, abrindo possibilidade para que a restauração possa ser feita ou retomada a partir desse momento. Mas, por conta desse impasse ambiental, a presidenta Dilma cancelou no ano passado o repasse no valor de 90 milhões de reais que estavam previstos no orçamento da União para as obras da rodovia. Esse recurso poderia ser utilizado nas obras de manutenção, já que poderiam tornar a rodovia transitável. Quem perdeu com isso foi o povo da Amazônia, os produtores e exportadores, que, dessa forma, ficaram reféns de sistemas de escoamento e de transporte por vias aérea e fluvial. Atualmente, o IBAMA flexibilizou a assinatura de um termo de compromisso do DENIT com o órgão estadual ambiental amazonense, o IPAM, para tornar a rodovia transitável. Porém, o órgão ambiental estadual tem que tomar a anuência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e o Centro Estadual de Unidades de Conservação, pois a BR-319 atravessa unidades de conservação federal e estaduais, o que torna as obras de manutenção ou restauração ainda mais complicadas. Embora a licitação de manutenção do trecho de 405 quilômetros intermediários da rodovia já esteja homologada, está aguardando a autorização dos órgãos citados para a assinatura dos contratos. Senhor presidente, Rondônia está num eixo estratégico de expansão da agropecuária, do agronegócio no nosso país, com Porto Velho tornando-se um polo intermodal importante para a exportação dos produtos agroindustriais produzidos em Rondônia e nas regiões centro-oeste e norte do nosso país. Mas que esse novo eixo estratégico para o desenvolvimento do país se viabilize, são necessários a execução de projetos importantes, como a restauração, a reconstrução da BR-319, a ferrovia Centro-Oeste até Vilhena, com extensão até Porto Velho e Rio Branco do Acre, a hidrovia do Madeira, com a construção das eclusas das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, bem como de outras obras de infraestrutura e logísticas que já estão em andamento ou previstas do orçamento da União. A reconstrução da BR-319 é uma questão de honra para a população da Amazônia, para os rondonienses e amazônidas de todos os estados da região norte. Portanto, solicito mais uma vez o apoio dos demais senadores do nosso estado de Rondônia, de toda a Amazônia e de todos os estados brasileiros, para essa luta de reconstrução dessa importante rodovia para a Amazônia.
E também contamos com a sensibilidade da presidenta Dilma para com o nosso povo da Amazônia, que somam 25 milhões de brasileiros. A sustentabilidade econômica, social e ambiental da Amazônia passa por projetos que levem melhorias da qualidade de vida de sua população, que lhes deem o direito sagrado de ir e vir, o acesso às novas tecnologias e não deixe no abandono como se encontram os moradores de cidades, aldeias e vilas ao longo da BR-319. Eram essas as minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.